O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento de Jesus. Bom dia, povo abençoado. 6 de dezembro de 2020. Tudo bem que é comemorado no calendário brasileiro o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de 25 de dezembro, que é o Natal, né? Mas é o calendário dessa informação. Mas eu quero falar do nascimento dele. Eu vou resumir aqui, talvez dá para chegar até a morte. Vou falar registrado no livro de Lucas, mas em alguns outros livros também fala, né? Mateus, Marcos. Mas eu vou aqui no livro de Lucas. Lucas 1, o versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita é tu entre as mulheres. E o anjo foi falando aquela saudação, né? Maria ficou atônita, né? Disse o anjo a Maria: Não temas, achaste graça diante de Deus, conceberá e dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. E eu vou resumindo aqui. Um versículo anterior, aqui de Lucas 1, versículo 5, o anúncio do nascimento de João. Esse que foi o primo de Jesus. Eu estou resumindo rápido assim, tá bom? Que eu quero chegar lá até o final. E aqui também foi o anúncio do nascimento de João. Versículo 5, existiu no tempo de Herodes, né, o rei da Judéia, o sacerdote chamado Zacarias. Aí cá no versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele, mas o anjo disse: Zacarias, não tema, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porá o nome de João. O anjo também apareceu para Zacarias e falou o nome desse menino, né? E aqui tem uma história muito bonita, né, de João. Você que acompanhar aí, você vai ver. Aí vamos prosseguindo. Aí aqui o nascimento de Jesus no versículo 37. O versículo 36. Até Isabel, a sua prima, concebeu um filho na sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. E o anjo foi conversando com ela, tal. Aqui no versículo 39, Maria visita Isabel, né? Aqui já tinha passado 6 meses. No versículo 41, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isso aqui, Isabel estava com 6 meses de gestação, e quando Maria deu a saudação, João Batista pulou dentro do ventre. É um mistério tremendo, né? Aí vamos lá adiantando para nós chegar. Cá no 57, o nascimento de João Batista. Completando-se e tal. Aí vem o nascimento de João. Aí eu vou prosseguindo aqui para nós chegar lá. O nascimento. Aí cá no Lucas 2 é o nascimento de Jesus. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todos, tal. Aí cá no versículo 8, os pastores de Belém vai visitar Jesus na manjedoura, né, conforme os irmãos já sabem aí o texto completo, né? Os pastores. Aí vamos cá no 25, Simeão e Ana. Simeão e Ana agora já vai apresentar, Simeão vai apresentar já o menino Jesus dentro do templo, ele já nasceu aqui e tal. E no versículo 29 diz assim: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Simeão já estava bem de idade, e ele levantou o menino Jesus no templo, apresentou e disse que agora Deus podia despedir ele em paz. Isso quer dizer, eu estou bem de idade, já vi que o Senhor já cumpriu, né? Versículo 30, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Aí vamos prosseguir no 39,
o menino Jesus no meio dos doutores, né? Os irmãos já sabem esse texto, o menino Jesus ali no meio dos doutores, e era muito inteligente. E cá no Lucas 3, a pregação de João Batista. João Batista agora, aqui já mostra o final, né? Jesus o menino, e João Batista agora já está grande, pregando o evangelho, que a Bíblia vai resumindo também, né? Para a gente entender. Tem muitas, se for escrever detalhe por detalhe, não cabia. O próprio Jesus falou. Então Lucas 3 já é a pregação de João Batista, né? No 15º ano do reinado de Tibério César e tal, e João Batista começa aqui pregando agora o evangelho. Cá no versículo 21 já é o batismo de Jesus. João Batista já vai batizar Jesus, tá bom? E cá no Lucas 4 já é a tentação de Jesus no deserto. Jesus agora já está grande, né? A tentação dele no deserto. E vai indo, fala sobre a tentação dele. No versículo 14 ele foi expulso de Nazaré, né? Da cidade que ele nasceu, foi expulso de lá, ele foi pregado no templo. No versículo 33 a cura do endemoniado. No versículo 37 a cura da sogra de Pedro. Jesus só fez o bem, igreja. Em Lucas 5 já é a pesca maravilhosa, aquele milagre que aconteceu. No versículo 12 a cura de um leproso. O 17 a cura do paralítico. O 27 foi a vocação de Levi. O 33 acerca do jejum. Né? Isso aí é o capítulo 5 e os versículos. E agora vamos para o capítulo 6. O capítulo 6 agora Jesus é Senhor do sábado. Né? Ele dá aquela explicação ali. Entre os fariseus havia muitos debates, né? O versículo 6, a cura do homem que tinha uma das mãos ressequida. O versículo 2, a eleição dos 12, né? Os chamados 12. O versículo 17, né? Do capítulo 6, o sermão da montanha. Esse aqui é muito bonito, né? Sobre as bem-aventuranças que Jesus explicou para o povo. O versículo 27, a nova lei do amor, ele dá essa explicação também. O versículo 46, os 2 fundamentos. E o capítulo 7, o centurião de Cafarnaum. Capítulo 7, o versículo 11, o filho da viúva de Naim. O versículo 18, João envia 2 discípulos a Jesus. Aqui já começa, né, o finalzinho já da carreira. Aliás, não é o final ainda, mas João Batista agora enviando 2 discípulos, e aquela passagem, né, que João envia lá 2 discípulos a Jesus. Versículo 23, Jesus testifica de João Batista, né? É mistério profundo. O capítulo 7, o versículo 36, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Agora vamos para o capítulo 8, as mulheres que serviram Jesus com seus bens. Capítulo 8, versículo 4, a parábola do semeador. O versículo 16, a parábola da candeia. Versículo 19, a família de Jesus. Versículo 22, Jesus acalma a tempestade. Versículo 26, o endemoniado Gerazeno. O versículo 40, a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. O versículo 49, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Aí vamos para o capítulo 9, a missão dos 12. Capítulo 9, versículo 7, Herodes e João Batista. O versículo 10, a primeira multiplicação dos pães. O versículo 18, a confissão de Pedro. Versículo 23, cada um deve levar sua cruz. Versículo 28, a transfiguração. Versículo 37, a cura de um jovem possesso. Versículo 46, o maior no reino dos céus. Versículo 49, quem não é contra nós é por nós. Versículo 51, os samaritanos não recebem Jesus. Versículo 57, acerca dos que seguem a Jesus. E o capítulo 10. Capítulo 10, a missão dos 70. Capítulo 10, versículo 25, a parábola do bom samaritano. No versículo 36 do capítulo 10, Marta e Maria. E vamos agora para o capítulo 11. O capítulo 11, a oração dominical. Capítulo 11, versículo 5, a parábola do amigo importuno.
versículo 14, a blasfêmia dos fariseus. Versículo 29, o sinal do profeta Jonas. Versículo 33, a candeia do corpo. Versículo 37, Jesus censura os fariseus e os escribas. E vamos já para o capítulo 12. O capítulo 12, ajuntando-se, entretanto, a multidão, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, né? Versículo 4, não devemos temer os homens. Versículo 13, parábola do rico insensato. Versículo 22, a solicitude pela vida, né? Que eu estou falando em Lucas 11, versículo 22. O versículo 35, a parábola do servo vigilante. O versículo 49, Jesus traz fogo e dissensão à terra. Versículo 54, os sinais dos tempos. Vamos para o capítulo 13. Capítulo 13, a necessidade de arrependimento. 13, versículo 6, a parábola da figueira estéril. 13, versículo 10, a cura de uma paralítica. 13, versículo 18, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. 13, versículo 22, a porta estreita. 13, versículo 31, o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Capítulo 14, a cura do hidrópico. Capítulo 7, a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. 14, versículo 15, a parábola da grande ceia. 14, versículo 25, a parábola acerca da providência. Agora, capítulo 15, a parábola da ovelha e da dracma perdida. 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. Vamos para o 16, capítulo 16, a parábola do mordomo infiel. 16, versículo 14, a autoridade da lei. 16, versículo 19, o rico e Lázaro. Capítulo 17, acerca dos escândalos do perdão, do poder da fé e do servo inútil. 17, versículo 11, a cura de 10 leprosos. 17, versículo 20, a vinda súbita do reino de Deus. Lucas 18, a parábola do juiz iníquo. 18, versículo 9, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. 18, versículo 15, Jesus abençoa as crianças. 18, versículo 18, o jovem rico. 18, versículo 31, Jesus anuncia sua morte e ressurreição. Já está chegando no finalzinho da carreira dele. Eu disse que eu ia resumir, senão não dá para fazer, né? Agora o 18, versículo 35, o cego de Jericó. Vamos para o capítulo 19, Zaqueu, o cobrador de impostos. 19, versículo 11, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. 19, versículo 28, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 19, versículo 45, a purificação do templo. Capítulo 20, Lucas 20, o batismo de Jesus. 20, versículo 9, a parábola dos lavradores maus. 20, versículo 19, a questão do tributo. 20, versículo 27, os saduceus e a ressurreição. 20, versículo 41, o Cristo, filho de Davi. Capítulo 21, oferta da viúva pobre. 21, versículo 5, o sermão profético, o princípio das dores. 21, agora o capítulo 22, Judas concorda em trair Jesus. Agora já está chegando no finalzinho da carreira dele. Eu só fui falando os títulos porque se ler não vai dar tempo, né? Então 22, Judas concorda em trair Jesus. Foi aquele que por 30 moedas traiu o nosso Senhor Jesus Cristo. 22, versículo 7, a última Páscoa do Senhor, né, na terra. Última Santa Ceia. 22, versículo 24, o maior será como o menor. 22, versículo 31, Pedro é avisado. Pedro é avisado por Jesus, né? Vocês sabem já desse texto. 22, versículo 39, Jesus no Getsemane. Foi aonde já houve aquela traição, ele foi entregue. 22, versículo 47, Jesus é preso.
22, versículo 54, Pedro nega Jesus. 22, versículo 63, Jesus perante o Sinédrio. Aí vamos já para o capítulo 23, Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Oh, Jesus! Agora a hora muito triste, muito triste. Lucas 23, versículo 26, a crucificação desse homem que eu vim falando todos os textos, que só fez o bem, mas ele morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então aqui foi a crucificação, no Lucas 23, versículo 26, né? A crucificação dele. Ele foi chicoteado, cuspido, massacrado, né? Isaías 58, se eu não me engano, aliás, acho que 53, fala sobre todo esse assunto. Agora, Lucas 23, no versículo 50, o sepultamento de Jesus, aonde agora ele foi sepultado, né? Ele foi sepultado e ficou lá sepultado. O sepultamento de Jesus. Mas agora vem a coisa importante, a coisa linda, né? É o capítulo 24 de Lucas. A ressurreição. Oh, maravilha! E mesmo após a ressurreição dele, ainda tem mais algumas obras ainda. Eu vou terminar Lucas agora. 24 no versículo 13. No caminho de Emaús ele apareceu a 2 discípulos, né? E foi conversando. E eu vou finalizar agora, porque o 24 é o último capítulo de Lucas. 24 no versículo 36, Jesus aparece aos discípulos. Ele aparece aos discípulos. E eu finalizo agora no versículo 50 de Lucas 24, a ascensão. A ascensão. Então Jesus os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Abençoando-os, ele apartou-se deles e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Então veja bem, que aqui foi a última vez que eles viram Jesus na terra, que ele se apresentou e ficou, se não me engano, uns 40 dias ainda, fazendo umas obras ainda depois que ele ressuscitou. E depois ele subiu e nunca mais. Mas ele prometeu lá em João que ele vai voltar. João 14, né? Não turbe o coração, que eu vou para o Pai, mas ele vai voltar à igreja. Então eu fiz um resumo rápido no livro de Lucas sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem que só fez o bem na face da terra. E eu dei os detalhes rápido aí. Então fica para vocês, né? Ele vai voltar um dia. Ele morreu, o 25 comemora o nascimento dele, a alegria. E também houve a morte dele. Eu creio que tem uma data que eles comemoram também a morte, né? Mas o mais importante é que ele ressuscitou. E ele foi preparar lugar para cada um de nós para ir morar com ele um dia. Fique na paz, tenha um domingo de vitória, meus irmãos. Que o Senhor seja com todos.